ateísmo. Vamos falar das abordagens sob a perspectiva da filosofia, do ateísmo, né? Sob a perspectiva da história, sob a perspectiva da origem da própria palavra, a etimologia, a origem, e sob a perspectiva da teoria do conhecimento, da epistemologia. Você pode falar dessas abordagens? Certo. Vamos lá. Aqui a gente entra numa complexidade assim, absurda, né? Então, eu vou tentar responder o mais sucinto e já deixando claro que isso a gente conseguiria ter uma assim, conversa de meses debatendo sobre isso. Então, eu vou tentar ser o mais sucinto possível com relação a isso. Vão ficar algumas lacunas, mas eu espero ser o mais conciso e entendível possível, né? Então, eu vou começar a definir por questão de dificuldade e complexidade, assim, extensão, né? Então, vamos começar pela etimológica, né? A etimológica, ela nada mais é, como você já bem colocou, é entender a construção da palavra, né? Então, o termo ateísmo, quando a gente analisa etimologicamente, ele nasce do grego, né? Do termo theos, que significa Deus ou divindade, e do prefixo a, que é de negação ou não ter algo. E a gente vai ver um pouco mais para frente que isso dentro do ateísmo acaba tendo duas posturas um pouco diferentes entre o crer em algo, que é, aliás, entre o negar algo e não crer em algo. Dentro do ateísmo, a gente vê que são posturas diferentes, né? Então, etimologicamente, a gente vê esse surgimento do prefixo a, de negação, ou não ter, e da palavra grega, theos, né? Então, a gente parte, sabendo da questão etimológica, a gente pode partir para a questão histórica, né? Então, a questão histórica nada mais é que a gente entender a adoção dos significados dentro da história. Porque a gente sabe que muitas palavras, e isso aí o meio filosófico é cheio, e o histórico também, principalmente o histórico, ainda mais que já que a gente vai fazer a abordagem histórica aqui, é repleto disso, a gente vê que a aplicação das palavras nem sempre conduz com o real significado delas. E aí elas passam a ter uma conotação um pouco diferente do original, que no caso o original seria a abordagem etimológica, né? Então, quando a gente faz a análise histórica, né, a gente consegue ter principalmente uma distinção entre ateísmo antigo e ateísmo contemporâneo, por exemplo, certo? E aí quando a gente vai para assim, a gente tem acesso a documentos desde a Grécia Antiga, ou períodos pré-iluminismo, pré-século XVII, a gente vê que a adoção do termo, muitas das vezes, assim, na gigante maioria das vezes, né, ela tem uma conotação pejorativa. Então, qualquer pessoa, ela poderia ser rotulada como ateu, certo? E aí a gente tem, como exemplos na história, né, cidades gregas, onde, por exemplo, a monolatria ela era praticada frequentemente entre as cidades gregas. Então, você chegava em Atenas, embora não negassem os outros deuses, você tinha uma veneração maior em um deus específico, e aí você, como um imigrante ou um comerciante que está passando ali por aquela cidade, você negava o culto àquele deus específico, e aí você era rotulado como ateu. Só que você acreditava em todo o resto do panteão. Então, como que a gente consegue chamar um indivíduo desse, que nega apenas um deus, e aceita todos os outros como ateu? E a gente vê isso na prática. No início, também, do próprio cristianismo primitivo, no berço do cristianismo e do judaísmo, assim,
dos povos judeus, eles eram rotulados como ateus também. Sabe? Então a gente já vê que na questão histórica tem uma problemática também. Mas não vamos adentrar nisso, senão a gente acaba ficando, estende demais a conversa aqui. Então, a gente consegue fazer essa distinção entre ateísmo antigo, todo o ateísmo, toda a definição de ateísmo que vem antes do século XVII, né? E o ateísmo contemporâneo, basicamente ele se molda ao que a gente entende hoje, que é pós-século XVII, sobre as influências do ceticismo, do iluminismo, do materialismo, do racionalismo, né? E, entendendo isso, a gente pode entrar na questão epistemológica. Nesse momento, eu deveria entrar na questão filosófica, mas como é a questão mais complexa envolvendo o ateísmo, eu prefiro falar sobre a epistemológica anteriormente, porque é muito mais fácil defini-la do que a gente vai prolongar um pouco aqui, se você me permite, a gente prolongar um pouco aqui na filosófica, que é assim, tirando a questão dos manuscritos do Jean Méliès, o segundo ponto-chave da dissertação. E é uma problemática que se tem em debate sobre ateísmo até hoje. Então, vamos focar agora, nesse momento, na epistemológica. Epistemológica nada mais é que você pegar o conceito que você adquire, ou a visão que você tem com relação ao ateísmo, ou qualquer outra coisa, mas nesse caso em específico, sobre o ateísmo, e ver a sua prática de mundo e como você consegue aplicar o seu pensamento nessa realidade. Então, nada mais é que você unir a sua teoria com a sua prática de acordo com o que você vê, sente, estuda e etc. Então, essa seria a abordagem epistemológica do ateísmo, que é aqui onde nasce o debate do ateísmo. Primeiro, ele tem que vir pelo cerne filosófico, tem que passar por todos esses pontos que eu falei, no caso. E passa anteriormente pelo filosófico para depois vir ao epistemológico, que é onde vai nascer o debate religioso em si. Você negar a existência de deuses, ou você afirmar a existência de deuses, no caso do teísmo em específico, né? Então, ele parte a partir do momento epistemológico. Então, vamos tocar agora no filosófico, que aqui é onde o bicho pega, né? Porque o filosófico é o seguinte. Então, na abordagem filosófica, a gente tem, dentro do ateísmo, a gente tem duas raízes primárias, né? Uma é um pensamento implícito e outra é um pensamento explícito. Então, você pode ser um ateu sem saber que é um ateu. E aí, eu vou tentar trazer alguns exemplos. Espero que eu não fique redundante, porque como uma questão muito complexa, talvez eu batendo no mesmo exemplo algumas vezes, a gente entenda melhor. Então, por exemplo, um pensamento implícito, que é quando você não tem ele de forma espontânea. Aliás, é quando você tem de forma espontânea, mas não consciente, né? A gente pode trazer uma criança, por exemplo. Uma criança, se você pergunta à criança qual a noção de Deus, ela não vai saber responder. Se você pega uma criança de 3 anos, de 4 anos de idade, ela não vai saber responder. A menos que a gente já tenha educado ela nesse processo. E aí ela passa por uma outra conotação que a gente vai chegar lá. E o explícito é quando você fala, eu sei do que eu estou falando e eu escolho isso daqui. Ponto. Então essas são as duas raízes primárias, né? Essas raízes, quando a gente entende essa questão, elas se subramificam em mais duas, cada uma delas. E aí a gente chega a quatro pontos. Então, para a gente entender melhor essa questão, essas subramificações, a gente tem que entender primeiro o posicionamento do indivíduo. Segundo, o argumento que ele utiliza. Terceiro, a ótica que ele analisa a questão. Em quarto, o sentido que ele toma. E aí é onde a gente quebra a cabeça, sabe, que, assim, mesmo
tendo passado 8 anos academicamente, estudando essas questões, e se conta mais, assim, extra-academicamente, a minha vida de estudo em relação a essas questões passa dos 11 anos, ainda assim, a cada leitura que a gente faz, a gente percebe uma diferenciação entre um indivíduo e outro. Então, você vê o quão complexo é definir isso para a gente colocar no dia a dia, né? Para a gente identificar, por exemplo, no caso da dissertação, a gente identificar o Méliès enquanto um ateu, não enquanto um deísta ou um teísta revoltado, ou qualquer tipo de coisa. Então, para a gente entender, encaixar primeiro ele nessas questões, a gente tem que primeiro aprender a, entre aspas, rotular. Rotular sem taxar, apenas como identificação. Para a gente saber que grupo a gente pertence, que tipo de pensamento a gente tem. Então a gente avança um pouco mais. Então, quando a gente pega o pensamento do ateísmo implícito, a gente entra nessas duas ramificações. Uma delas é chamada ateísmo natural, que aqui é onde entra o que eu estava falando do exemplo da criança. A criança, ela pertence a este grupo, o ateísmo natural, como o nome deixa bem claro, o indivíduo ele não tem condições de formular um pensamento sobre essa problemática. Então, se você pergunta, ele não sabe o que ele está falando. E aí a gente chega um pouco mais para frente, que é no implícito também, que é o ateísmo prático, certo? E a gente consegue assim, separar esses grupos através de tópicos, de números. Então a gente pode chamar o ateísmo natural de ateísmo 1.1 e o ateísmo prático de ateísmo 1.2. Só para ficar mais fácil da gente se contextualizar. Né? Então, no ateísmo prático, o indivíduo ele já tem uma capacidade de formular um pensamento crítico, certo? Mas ele opta por não se posicionar com relação a isso. Então, o fato dele ter capacidade de ter o pensamento e optar por não se posicionar, a gente encaixa esse tipo de pensamento no pensamento da dúvida. E aqui a gente consegue definir esse grupo como agnosticismo em si, certo? E aí, mais uma problemática, eu não vou me ater a essa definição em si, senão a gente passa mais horas aqui falando sobre isso. Então, não que o pensamento agnóstico ele seja pertencente apenas ao ateísmo, mas o termo agnosticismo, com o ismo, ele acaba sendo abraçado pelo ateísmo. Então, quando a gente se refere a agnosticismo, a gente está colocando aqui um indivíduo ateu que argumenta através da dúvida. Né? Então ele fala que ele não tem condições de adquirir essa resposta, embora ele não acredite na existência de Deus, mas ele também não afirma a inexistência de Deus, ou qualquer outro processo divino, e a gente vai entender um pouco mais para frente com essa distinção. Né? E aí, após isso, a gente chega no ateísmo explícito, que é aqui onde a gente percebe a militância ateia, né? E aqui é onde a gente vê os maiores grupos ateus hoje, que é o que tenta provar a inexistência de Deus, e aí eles dão as suas retóricas para isso, eles formulam suas lógicas baseadas em lógicas científicas, e por aí vai. Quero deixar bem claro, primeiramente, que eu não pretendo entrar na questão de certo ou errado. É só uma questão de saber qual tipo de postura pertence a qual grupo. Então, aqui eu não estou falando que o indivíduo é mais ateu do que esse, porque ele argumenta dessa forma, certo? Então, primeiramente, a gente precisa deixar isso bem claro. E aí a gente entra aqui no ateísmo explícito, a gente vê primeiro no ateísmo passivo e posteriormente no ateísmo ativo. E a gente vai entender a diferença dos 4 ateísmos já.
Então é basicamente o seguinte: o ateísmo passivo, ele é o ateísmo explícito, mas que é baseado na dúvida. Então, é da seguinte forma: ele é baseado na dúvida, na desconfiança e na falta ou excesso de informações sobre a problemática religiosa, certo? E aí a gente, embora ele seja tenha um comportamento mais da dúvida, como o agnosticismo, aqui ele já toma uma postura diferente do agnosticismo, que prefere ter uma postura mais passiva, de não debater, ou de questionar, ou de apenas ficar como um ouvinte, digamos assim. Então, quando a gente entra nesse ateísmo passivo, que a gente pode chamar de ateísmo 2.1 também, aqui ele já afirma que ele acredita que Deus não existe, mas ele afirma também que ele não tem como lhe provar isso, por N fatores. Né? E a gente chega no último ateísmo, que é o ateísmo ativo. A gente pode chamar também, os filósofos rotulam muito, como ateísmo militante, que aqui é onde a gente vê o maior grupo de ateísmo, que são aqueles que formulam suas retóricas, e eles falam, eles argumentam que eles têm como lhe provar isso. Se você vai aceitar a retórica ou não, aí é uma outra questão, mas a retórica dele é que ele tem como lhe provar. E aí, se você não aceita, geralmente é atrelada a questão da ignorância, ou assim, de mal entendimentos, e por aí vai. A gente pode elencar diversos exemplos aqui com relação ao que esses grupos definem, né? E aí, entendendo que há esses 4 grupos e explicando dessa forma como eu expliquei, a gente chega na principal confusão para a gente identificar qualquer indivíduo ateu, e aí pode ser que com o tempo a gente vá adotando novas definições, novos entendimentos, e novos grupos, porque existe também alguns grupos que definem, por exemplo, isso que eu não abordo na dissertação, porque não é pertinente ao tema do Gemelier, mas há rotulações como, por exemplo, de ateísmo 3.0, certo? É um ateísmo que já aceita mais a questão religiosa, embora ele não acredite nela, e por aí vai.